O poder oculto da fofoca. O que ninguém te contou sobre usar narrativas sociais para crescer no digital. Parte 1. Ensaio reflexivo. A fofoca como fenômeno humano e digital. Introdução. Por que falar de fofoca? Falar de fofoca é, antes de tudo, falar de nós mesmos. Embora muitas vezes seja tratada como algo fútil ou até condenável, a fofoca é um dos comportamentos sociais mais antigos da humanidade. Desde as rodas em volta da fogueira até os trending topics das redes sociais, ela sempre esteve presente como uma forma de conexão, troca de informações e construção de identidade coletiva. A fofoca desperta curiosidade porque toca em algo essencial: o desejo humano de compreender o outro e, por consequência, compreender a si mesmo. Quando ouvimos ou contamos uma história sobre alguém, não estamos apenas consumindo informação. Estamos comparando, julgando, refletindo e, muitas vezes, projetando nossas próprias inseguranças e desejos. É nesse movimento que a fofoca se torna um espelho social. No mundo digital, esse fenômeno ganha proporções ainda maiores. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube transformaram a fofoca em combustível para engajamento. Notícias de bastidores, polêmicas e segredos revelados se espalham em segundos, atraindo milhões de olhares. Não é à toa que canais de fofoca crescem em ritmo acelerado. Eles exploram um instinto humano profundo que mistura curiosidade, emoção e pertencimento. Mas falar de fofoca não é apenas falar de entretenimento. É também refletir sobre liberdade e identidade. Até onde vai a minha liberdade de expor ou consumir histórias alheias? O que isso diz sobre quem eu sou e sobre a sociedade em que vivo? E, principalmente, como posso usar esse conhecimento de forma consciente e estratégica para crescer no ambiente digital sem cair em armadilhas éticas ou superficiais? Ao longo deste audiobook, vamos mergulhar nesse universo sem julgamentos, entendendo como a fofoca funciona no cérebro humano, por que ela engaja tanto e como podemos transformar esse fenômeno em uma ferramenta poderosa de comunicação, marketing e construção de autoridade. Afinal, se a fofoca sempre esteve presente na história da humanidade, talvez o segredo não seja evitá-la, mas aprender a usá-la de forma inteligente. A fofoca como linguagem universal. A fofoca é, em essência, uma forma de comunicação que atravessa culturas, épocas e fronteiras. Não importa se estamos em uma pequena vila do interior ou em uma metrópole hiperconectada. Em todo lugar, as pessoas compartilham histórias sobre outras pessoas. É quase como uma moeda social, um código que todos entendem e que nos conecta instantaneamente. Quando alguém diz "você soube o que aconteceu com", imediatamente despertamos a atenção. Essa frase funciona como uma senha secreta que abre as portas da curiosidade e da intimidade. Ao compartilhar uma fofoca, criamos laços, estabelecemos confiança e muitas vezes testamos alianças. É como se disséssemos: eu confio em você o suficiente para dividir essa informação. Essa universalidade se explica porque a fofoca não é apenas sobre terceiros, ela é sobre nós. Ao falar do outro, revelamos nossos valores, julgamentos e expectativas. Quando criticamos uma atitude, mostramos o que consideramos errado. Quando admiramos uma conquista, revelamos o que desejamos para nós mesmos. Assim, a fofoca se torna uma linguagem simbólica que traduz o que uma comunidade valoriza ou rejeita. No ambiente digital, essa linguagem se amplifica. Os bafões que viralizam nas redes sociais não são apenas entretenimento. Eles funcionam como um grande fórum coletivo, onde milhões de pessoas opinam, julgam e se posicionam. É a mesma lógica da roda de conversa ancestral, só que agora em escala global. Por isso, entender a fofoca como linguagem universal é reconhecer que ela não é um desvio da comunicação, mas parte essencial dela. É uma forma de contar histórias, de reforçar identidades e de criar pertencimento. E é justamente nesse ponto que ela se torna uma ferramenta poderosa para quem deseja crescer no meio digital. Porque falar de pessoas, de narrativas e de segredos é, no fundo, falar daquilo que mais nos conecta, a nossa humanidade compartilhada. O paradoxo: condenada publicamente, consumida avidamente, a fofoca ocupa um lugar curioso na vida social. É ao mesmo tempo rejeitada e desejada. Publicamente, muitos a condenam como perda de tempo, futilidade ou até maldade. Mas na prática, poucos resistem ao impulso de clicar em uma manchete chamativa, assistir a um vídeo polêmico ou compartilhar uma história de bastidores. Esse contraste revela um paradoxo fascinante. Aquilo que criticamos é muitas vezes o que mais consumimos. Esse comportamento tem raízes profundas. A sociedade nos ensina a valorizar a discrição e a respeitar a privacidade,
mas o cérebro humano é movido pela curiosidade e pela necessidade de pertencimento. Quando alguém é alvo de fofoca, não estamos apenas observando a vida alheia. Estamos, de certa forma, testando os limites do que é aceitável, comparando escolhas e reforçando valores coletivos. No ambiente digital, esse paradoxo se intensifica. Basta observar os conteúdos que mais viralizam: escândalos, polêmicas, revelações inesperadas. Ao mesmo tempo em que muitos afirmam não gosto de fofoca, esses mesmos conteúdos acumulam milhões de visualizações, curtidas e comentários. A fofoca, nesse sentido, funciona como um prazer culposo coletivo, um espaço onde a moralidade e a curiosidade se encontram em conflito. Reconhecer esse paradoxo é essencial para compreender o poder da fofoca. Ela não é apenas um desvio de conduta, mas um reflexo da complexidade humana. Queremos parecer éticos e racionais, mas somos guiados por emoções, instintos e pelo desejo de conexão. E é justamente nesse espaço de contradição que se abre uma oportunidade poderosa para quem deseja crescer no digital. Entender como transformar essa energia em narrativas que engajam sem cair na armadilha da exploração negativa. Se hoje a fofoca movimenta timelines, gera milhões de cliques e até se transforma em negócio digital, é porque ela carrega em si algo muito mais antigo do que a própria internet. Antes de ser entretenimento, a fofoca foi sobrevivência. Antes de ser manchete, foi estratégia de grupo. Nossos ancestrais não tinham jornais, podcasts ou redes sociais, mas já tinham a necessidade de compartilhar histórias sobre os outros. Quem era confiável? Quem havia quebrado uma regra? Quem poderia colocar o grupo em risco? Essas conversas aparentemente banais eram, na verdade, mecanismos de proteção coletiva. É nesse ponto que a fofoca revela sua verdadeira força. Ela não nasceu como passatempo, mas como ferramenta de coesão social. Ao falar sobre terceiros, os grupos humanos criavam códigos de confiança, reforçavam valores e delimitavam fronteiras invisíveis de pertencimento. Compreender essa origem é fundamental para perceber por que, ainda hoje, sentimos tanto prazer em ouvir e contar histórias sobre os outros. A fofoca não é apenas um hábito moderno, mas um instinto ancestral que atravessou gerações e se adaptou às novas formas de comunicação. No próximo capítulo, vamos mergulhar nessa raiz evolutiva e entender como a fofoca ajudou nossos ancestrais a sobreviver em grupos, a função social de compartilhar informações sobre terceiros. Esses dois pontos são a chave para compreender por que a fofoca continua sendo uma das linguagens mais poderosas da humanidade e por que ela se tornou combustível essencial para o engajamento no mundo digital. Curtiu o capítulo 1? Isso foi só o começo. Se você se conectou com essa reflexão, imagine o impacto de ouvir o conteúdo completo. Clique no link da legenda e garanta seu acesso à versão completa. Você vai entender por que a fofoca engaja, como usar isso com ética e estratégia, e como transformar curiosidade em crescimento real nas redes.